Fala, piazada! Muito boa noite! Estamos iniciando mais um Piazada Cast. Hoje a gente começou meio diferente, né? Então estamos aqui, mais um Piazada, mais uma semaninha. Eu, Felipe Bueno, estou aqui com meu amigo, meu companheiro de bancada, Thiago Lourenço. E aí, Thiago, como é que você tá? Cara, estou muito bem, cara. Muito bem. Estou muito feliz aqui também, porque hoje mais um convidado que, eu sempre acompanho até hoje. Então, tô feliz demais, cara, com o nosso convidado aí. E é isso aí, semana passada tivemos alguns imprevistos, algumas coisinhas, né, Thiagão? Pois é, cara. Mas hoje deu tudo certo, estamos aqui com o homem. Antes de mais nada, queria falar para vocês, pessoal, nosso Instagram, TikTok, vai lá no nosso YouTube, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação, isso é muito importante, deixa lá o seu curtir, isso muda muita coisa pra gente. Então dá essa moral. Também tem o nosso patrocinador, hoje temos dois, né, Thiagão? A Das Aranha e a Unique. Queria que você falasse aí pro pessoal. Então, a Das Aranha, ó, pra você que gosta de tomar aquela cerveja gelada, né, cara, aquela cerveja trincando lá, puta, deu até vontade de tomar uma cerveja. Não tem nenhuma na bolsa aí? Não, hoje é só refrigerante. Não. Hoje é zero álcool. Ó, pra você que gosta de tomar aquela cerveja gelada, trocar aquela ideia com seus parceiros, comer aquele espetinho de frango, de carne, de coraçãozinho, comer salgadinho, enfim. Cara, Das Aranha Beer. É nosso parceiro lá, o Giovanni, né? Nosso amigo Coxa Branca lá, ele não tá muito bem ultimamente. Mas nosso parceiro lá que tá dando essa moral pra gente aí. Então, quem quiser, né, entra lá no nosso Instagram, que tem lá todo o endereço. Qual que é o endereço, Felipão? É Rua Graça Aranha, número 525, Vargem Grande, Pinhais. Chega lá, né, Thiagão? Fala que veio pelo Piazada Cash e vai ter aquele desconto pra vocês. É isso aí. E agora uma parceria que a gente fechou nova, agora, recente, né, com a Unique Veículos. Para você também que quer adquirir o seu veículo, né, novo, usado, enfim, moto. O Felipão tá, motorizado. O Felipão tá burguês. Hoje adquiriu sua motocicleta, tá tudo feliz lá, postou vídeo, meu Deus do céu. Então, só alegria. Unique Veículos. Então a gente vai deixar também lá no nosso Instagram, né, para quem quiser, chama aí a Piazada, fala também que veio pelo Piazada, que vai ter aquele precinho fera lá, né? Isso aí, daquele, né, Felipão? E sem mais delongas, Thiagão. Não, verdade. Temos que falar também da nossa produtora aqui, ó, pessoal. Masal 360, tá? Você que quer fazer um podcast, quer fazer uma gravação, um clipe, enfim, o que você quiser fazer, entra lá no Masal 360, dá uma olhada, que os caras, estúdio tem um pra cada lado, né, Thiagão? Dá pra fazer muita coisa. Então precisou de alguma coisa na área audiovisual aí, chama o Masal 360. Sem mais delongas, Thiagão, já falamos demais. Quem que é o nosso convidado hoje? Então, ó, até fiz uma anotação aqui, porque nosso convidado, ó, ele é radialista, locutor, uma das vozes mais emblemáticas aqui do nosso estado, né? E quem não conhece o bordão dele, né, Felipe? Você conhece o bordão dele, né? É rede! Não, acho que ele fala muito, 10 vezes, 1000 vezes melhor que a gente, né? Cara, mas ele falando aqui com a gente, a gente já ficou impressionado aqui, cara, é sensacional. Então, nosso convidado de hoje é o nosso querido aqui, o Marcelo Ortiz. Muito obrigado aqui por você ter aceito o nosso convite. Né? A gente tá muito feliz mesmo, de verdade, cara, você estar aqui com a gente. Hoje rolou. Eu que estou feliz. Thiago, Felipe, você que está acompanhando a gente nesse momento, estou muito feliz de poder bater esse papo com a Piazada, né? E falar um pouco dessa história diante do rádio, do futebol, que alguma coisa a gente sempre contribui. Caramba, cara, que isso, hein? É uma emoção, né, Thiagão? É uma emoção. Marcelão, eu queria já saber de antemão, para a galera começar a entender melhor, como é que foi esse teu início na locução? Sempre teve essa paixão? Como é que entrou o esporte? Como é que foi esse começo? Bom, eu sempre gostei muito do rádio e se perguntarem para mim quando que eu comecei a gostar de rádio, eu não vou saber exatamente. Posso dizer que desde que eu me conheço por gente, eu gosto de rádio e pelo que minha mãe fala, eu comecei a falar. E quando eu comecei a falar, tinha 2, 3 anos, eu já tentava imitar os locutores de rádio, de televisão. Assim, era alguma coisa, algo intuitivo, algo que não tem muita explicação, porque era uma criança ainda. Claro que a explicação é que o rádio era muito mais forte. Eu sou nascido no final de 72, então estão falando aí 74, 75, né? E 76, enfim, onde a televisão vinha surgindo bem, mas que o rádio era muito forte. Então, todo mundo acompanhava muito e eu acompanhando o rádio, eu brincava, né, como as crianças brincam, e brincava de narrar já desde pequeno, de falar, de tentar, claro que não narrando assim propriamente,
Mas era um sonho. Então eu costumo dizer que cada dia que eu vou pro ar na rádio, eu estou realizando o meu sonho. Cada dia que eu narro uma partida de futebol, eu estou realizando o meu sonho. Então só posso agradecer a Deus. Era o sonho que eu tinha desde a infância, desde que eu me conheço por gente, e acabei realizando esse sonho. Mas, propriamente, realizar o sonho mesmo começou em 1990, quando eu tinha 17 anos. Eu tive a primeira oportunidade em rádio, né? Eu tinha um gravador que eu pedi de presente para minha mãe no final do ano, assim, sabe aquele negócio, ó, você vai fazer 13 anos, sempre muita dificuldade financeira e tal, mas ó, esse pode ser um presente, vai ser aquele, e todo mundo esperava que fosse o quê? Uma bicicleta, né? Todo mundo queria na época a bicicleta. E eu pedi primeiro uma máquina de escrever, e aí depois pedi um gravador. Pô, uma máquina de escrever, vocês nem conhecem isso aí mais, né? Da datilografia, que hoje o computador pegou tudo, abrangeu tudo isso. E aí o gravador, quando veio o gravador, cara, daí aí sim foi uma transformação. Eu tinha 13 anos quando eu ganhei esse gravador, e a partir dali eu comecei a gravar tudo. Eu entrevistava todo mundo, conversava com todo mundo, tentava imitar o locutor dos programas de rádio, de transmissão, jogava futebol de botão e narrava os jogos de futebol de botão, ou eu jogando, os meus amigos jogando. Eu era o narrador ali, narrava, né, transmitia esses jogos, né, imaginários, vamos dizer assim, mas estava acontecendo no botão ali. E com o tempo, isso que aconteceu, eu nunca vivi com meu pai, que é o Manuel Fernandes, o Maneco. Mas o Maneco era radialista, né? Como é radialista até hoje, está aposentado, mas é radialista. E assim, a minha mãe, sempre que o Maneco ia visitá-la, ela insistia, dizia, ó, escuta a fita do menino aqui, que era fita ainda, se diz que tem fita, né, Sim. Thiago? Então, que era fita, cassete, né? Ó, escuta a fita do menino aqui, ele gravando, eu acho que ele leva jeito, minha mãe insistindo, né? E o Maneco meio, não sei, o meio é muito difícil, imagine, na época já era difícil, imagine hoje como é que tá, né? Mas aí não teve jeito, chegou uma hora que eu tive a oportunidade, e já se vocês quiserem, então minha primeira participação no rádio, que foi o pontapé inicial, foi no dia 2 de junho de 1990, e foi bem interessante, que era um sábado. O Maneco me ligou, telefone, era só telefone residencial, né? Não tinha celular, nada disso. Ele me ligou, ele disse, ó, você quer ir ver o jogo hoje do São Vicente com o Pilarzinho? Putz, eu adoro, ele sabia que eu adorava jogo, eu disse, não, eu quero. Puder ir junto lá para acompanhar, para ver de perto, né? E daí ele disse o seguinte, ele disse, ó, você tem teu rádio e teu fone, né? Leva o rádio e o fone também, tá bom? Tá bom. Levei o rádio, tinha um fonão daqueles grandes, assim, que na época era legal, né? Fone grande. E aí, já nessa época eu já trabalhava há muito tempo, então tudo isso já é eu mesmo que comprei, né? E aí, eu entrei na Brasília que ele tinha, né? E fomos indo para o Santa Cândida. Eu morava ali no Água Verde, perto do Pequeno Príncipe. Na época, os carros não eram tão rápidos, né? A Brasília não era tão rápida e as ruas também não eram. Então parece que não chegava nunca. Para mim era muito longe. Hoje, coincidentemente, eu devo morar aqui 1,5 km no máximo do campo do São Vicente. Só que na época para mim era muito longe, não conhecia a região. E daí na ida, o Maneco falou para mim o seguinte, ele disse, olha, a gente tá indo lá e tal, eu escutei as tuas fitas, sua mãe sempre falou muito, que mostrava e insistia. Daí ele disse o seguinte, nós estamos indo lá para o jogo e tem 2 repórteres, só que um deles não confirmou se vai. Se ele não chegar a tempo, você tem coragem de fazer reportagem no jogo? Você consegue fazer? Eu disse, claro que consigo. Nem imaginava, né, se podia ou não. Se conseguiria ou não, mas na minha cabeça eu consigo. Daí então tá bom. Então se a gente chegar lá, a gente chegou no estádio, quando chegou, estava o Wilson Gomes, que já é falecido, o repórter, que era um repórter só na verdade, o outro repórter, o Maneco disse que poderia ou não, mas era para saber se ele tinha coragem, porque já ia ter só um repórter no jogo. E naquele momento, o Wilson Gomes, o que ele fez? Ele pegou o equipamento, tinha que puxar fio, tinha que ligar maleta, microfone, tudo isso, e ele fez o quê? Ele disse, ó, seja bem-vindo e tal. O cara espetacular, o Wilson Gomes, cara espetacular. E ele disse, ó, a maleta é essa aqui é a bateria, tem que deixar ligada assim, se liga o fio, agora estica o fio aqui, vai ligar. Ele fez, sabe aquela história de você não pescar, mas se ensinar a pescar, sabe? Não dar o peixe, mas ensinar a pescar. Foi o que ele fez comigo no primeiro dia já. O Wilson Gomes, primeiro dia, ele me conheceu ali e ele disse, ó, se quer ser repórter, você tem que aprender desde o começo. E desde o primeiro dia eu mesmo montei meu equipamento, equalizei com a central lá na rádio e tal, e entrei no ar a partir dali. Em 90 fiz um jogo entre São Vicente e Operário Pilarzinho, e aí começou a história. Dali pra frente, graças a Deus, nunca mais parei.
no futebol amador foi a minha primeira oportunidade, depois podemos contar do futebol profissional também. Então foi o jogo que você foi pra assistir meio que de convidado. Foi. E acabou sendo a primeira experiência aí de Foi a primeira narração. experiência. Mas eu imagino até, pensando hoje, sabe, que a ideia do Maneco foi assim, se você fala antes, eu ia ficar ansioso, imagina, ó, no final de semana que vem você vai fazer um jogo de ansiedade, talvez para eliminar essa ansiedade e às vezes de susto ficou mais fácil. E também, meio aquele negócio para dizer, o rádio tem muito isso. O rádio é muito improviso, o rádio é sempre muito ao vivo, né? Mesmo com a tecnologia de hoje, o rádio continua predominantemente, o ao vivo é o que mais chama a atenção do ouvinte. Então, e no futebol tem que ser assim, então já começa, já vai para a fogueira direto. Mas deu certo, graças a Deus. E daí nesse jogo, o Edmar Baroni, que era o comandante do futebol amador, ele estava hospitalizado. E aí foi um negócio que me marcou muito, me deu muito incentivo, né? Porque era o primeiro jogo que eu fiz, tremendo, com dificuldades, imagina, né? 17 anos ali falando no ar, nem parecia. E o Edmar Baroni entrou por telefone no ar falou coisas que pra gente estar começando é um negócio extraordinário. Ele falou, ó, quero que vocês marquem a data de hoje no Rádio Paranaense, que está surgindo a partir de agora, um dos maiores locutores esportivos do Paraná e tal. Eu nem imaginava o que podia acontecer. Mas, graças a Deus, eu persisti para que... Aí, no meio do caminho, algumas dificuldades, mas ele estamos acertou, aqui até hoje. Ele acertou no que ele falou, né? Graças a Deus, estamos aí no ar ainda, né? Cara, sensacional, hein, Thiago? Imagine, olha que história. Então, viu, a grande parte, então, de você estar aqui foi sua mãe que viu mesmo ali que você tinha um potencial. Minha mãe que insistiu muito, acreditava. A mãe sempre acredita na gente, né? Mãe é espetacular, né? Pra mãe, já que ela não podia dizer que eu era o mais bonito, que a mãe disse que eu era o mais bonito, ele disse, não, então você vai ser um bom locutor, então tá bom. É só pra complementar aqui, Felipão, sobre a fita que você comentou, né? É porque assim, ó, eu e meu irmão, o Leandro, né, vai assistir esse episódio, quando a gente era mais novo, né, acompanhava lá nosso time do coração, lá o Atlético, e a gente pegava e colocava pra gravar as fitas. A gente pegava lá, apertava lá e deixava gravando as locuções, né? Que a gente acompanhava, Marcelo Ortiz, né? E, enfim. Então a gente tem essas fitas lá com as narrações, até hoje guardadas no forro de casa lá. E a gente vai mostrar qualquer dia lá. Por isso que a gente tava comentando aqui fora do ar aqui, que eu tenho as fitas, né? Junto com o meu irmão guardadas lá, as fitas com as narrações, é incrível, cara. Pra quem não viveu isso é até legal. De não dar tanto valor, mas pro pessoal que não conhece, né? Eu acho que é uma boa, Felipe. Até o pessoal ver. Né, o que eu ia comentar agora. O pessoal de agora, muita gente vai falar de fita. Nem sabe o que é isso. Né? Entendeu? É um pendrive grande. Por isso que eu falei, máquina de escrever, máquina da datilografia. Hoje, uma boa parte, alguns sabem que existiu. Tem gente que nem ouviu falar, né? Caramba, né, depois evoluiu, né? Da fita, foi pro CD, aqueles Discman enorme, né? Exatamente. Querendo ou não, a gente já... Passou algumas coisinhas também, né? E hoje tudo se resolve aqui, ó. Tudo no celular, né? No celular resolve tudo isso que a gente tá falando. Até uma transmissão você consegue fazer pelo celular, né? Aí, assim, ó, tipo... Pô, a gente escutava, né? As narrações lá, a gente gravava. Daí hoje a gente tá tendo... tô tendo o privilégio junto com o Felipe, que ele tá conversando aqui com o Marcelo Ortiz. De quem você gravava, né? Pô, é sensacional, né, cara? Não, pra mim é muito legal saber dessa história, cara. Pô, cara, Sabe que a maior gratificação que nós temos trabalhando na comunicação é a gente encontrar pessoas e dizer, olha, eu te acompanho desde 2000, desde 99, desde 97. Eu lembro quando você trabalhou na equipe do Lombardi, você era repórter. Eu lembro, e tem gente que lembra desde a Rádio Paraná no começo. Eu lembro quando você era repórter lá da equipe do Portela, do Baroni, lá na Rádio Paraná. Cara, a gente assim, e é o mesmo um caminho para todos, né? Vocês estão começando esse caminho com o Piazada, e pode ter certeza que, se Deus quiser, vão fazer muito sucesso. E lá na frente, quando se encontrar alguém que vai dizer assim, eu lembro do Piazada, eles começaram a gravar o podcast, levaram o Christian Toledo um dia, levaram a Janaína, a TT, levaram o Marcelo lá. Cara, por mais sucesso que Deus quiser vocês vão fazer na vida, vocês não sabem a alegria só quando vocês viverem isso. Vão dizer, putz, que bom, já tinha gente. Porque a gente acha que eu tô falando, mas tem pouca gente prestando atenção. Tem gente prestando atenção na gente a qualquer momento, seja no começo da carreira, seja no final, em qualquer momento da vida. Então, se você vai pro ar, independente de ter uma pessoa, 1 milhão de pessoas acompanhando, tem que fazer bem feito. E o bacana é que fica eternizado, né? As tuas narrações aqui, agora com a questão da internet, a gente tem muita narração, né? E você sabe que tem muita coisa que, infelizmente, nesse negócio das fitas e as rádios mudando de dono, e a gente perdeu muita coisa. Eu perdi fitas que eu gostaria muito de ter,
uma final de Campeonato Brasileiro, sendo repórter do Lombardi Júnior, o último jogo que o Lombardi narrou, porque um mês depois, infelizmente, ele veio a falecer no acidente, e era o último jogo do ano. O Lombardi narrou Palmeiras e Vitória, e o Lombardi, eu era um repórter mais novo da equipe da B2, só que o Lombardi tinha muito isso de incentivar as pessoas, os mais jovens, e ele sabia quanto valia para mim participar de uma final de Campeonato Brasileiro, Palmeiras e Vitória. E aí ele me levou junto para São Paulo, foi o Lombardi, o Cico Pira, infelizmente também não nos deixou, e eu de repórter. Então, foi uma transmissão assim que eu tenho até hoje na memória, mas que a fita já se foi. Já não tem mais, né? Torneio de Toulon, por exemplo, narrado, quando o Alex foi esse grande craque que escreveu a sua história, mas na época era uma promessa, né? O Alex, primeiro grande título dele com a seleção brasileira, foi no Torneio de Toulon em 96, eu estava lá narrando com o Capitão Hidalgo. Essa fita também foi embora, entendeu? Então é o que você falou. A internet facilita isso. Hoje é mais difícil, a gente conversando antes de entrar no ar, a gente falava de alguns gols. Eu falei de um dos gols, o Thiago rapidamente, não deu o quê? 1 minuto você estava ali e encontrou. Já acessou, né? Bem... Então, a tecnologia veio ajudar muito a gente, né? E exatamente não se perder o que é feito, o que é contado na história. Cara, e assim, ó, já aconteceu de algum jogador, assim, vir falar com você assim, pô, Marcelo, você narrou meu gol ali, cara, Nossa, de vir falar com você sobre algum gol que você tenha narrado dele? Já aconteceu, mas é interessante isso. Aconteceu mais no passado do que atualmente. Atualmente os clubes são muito fechados, né? Os clubes não têm essa abertura tão grande para que o atleta, e às vezes até o atleta, principalmente o jogador, por exemplo, que é de Curitiba, que tem a família de Curitiba e que está vestindo a camisa de Atlético, Curitiba ou Paraná, esse jogador está realizando um sonho. E tenho certeza também que o jogador de futebol, mesmo com a televisão crescendo tanto, a grande maioria, porque gosta de futebol, acompanha a transmissão de rádio também. Então eles gostariam até de chegar mais próximos. Só que isso foi se perdendo no caminho. Então, mas antes de se perder isso tudo no caminho, teve algumas vezes que foi muito legal, muito emocionante, jogadores que vieram conversar com a gente, falar. Jogador que numa transmissão, por exemplo, num dos jogos do Paraná Clube, ele fez grandes defesas. E eu, como narrador, tinha que narrar o que aconteceu e elogiei, porque ele foi bem. E daqui a pouco o repórter chega no outro dia e diz: ó, essa camisa aqui, o Neneca, que foi o goleiro do Paraná Clube, que era reserva na época do Regis. Então ele jogava pouco, mas quando jogou foi muito bem. E eu falei aquilo porque era a realidade. Mas a família estava ouvindo, ele ficou emocionado. Disse: ó, mandou uma camisa aqui para você e disse que tá... Cara, que ficou emocionado, a família inteira com a narração, com a transmissão. E isso é maravilhoso, né? Você saber que, de alguma forma, você emociona as pessoas. Acontece muito ainda hoje, né? Quando as famílias são de Curitiba, dos familiares, às vezes, falarem com a gente e dizerem: ó, fico muito feliz do jeito que você falou do meu filho, que legal. Como tem outro lado também, né? Não gostei do que você falou, você está criticando. Né? Mas, assim, esse é um cuidado que, pelo menos, eu sempre tento ter. É criticar o profissional, é elogiar o profissional. Porque, infelizmente, né, às vezes você mistura as coisas e você não acha que seja um bom jogador, mas não te dá o direito de você tentar acabar com a carreira de alguém, não te dá direito a você simplesmente jogar no lixo toda a história que ele tem, que os sonhos que ele tem. Até porque a carreira de futebol, às vezes, tem diversos jogadores assim, que explodiram depois dos 23, 24, 25 anos, então, sabe? E outros que pararam com 31, 32 e outros que pararam com 40. Então, não é o cronista que vai dizer a hora que você tem que parar, a hora que você tem que começar. Mas, claro, a crítica tem que acontecer daquilo que você vê em campo, né? Uhum. E, por outro lado, quando eu digo de elogio, é porque hoje a gente vê 2 exemplos claros e tristes, que são do Dani Alves e do Robinho, jogadores que foram muito elogiados pelo que fizeram em campo, mas, infelizmente, fora de campo, fizeram totalmente errado, que a gente não concorda de maneira alguma, né? Sim. Então, esse diferencial é que, às vezes, é difícil a gente fazer, porque é um ser humano, de qualquer forma, né? Mas você fala do jogador em campo. Mas assim, já que você entrou nesse assunto, queria saber de você. Fulano não fez uma partida boa. Não tá fazendo uma partida boa, beleza. Só que o extracampo dele tá sendo mais noticiado do que o próprio futebol. Neymar? Tipo isso. Você acha que é válido o comentarista, o cronista, o jornalista focar mais ali no que ele tá fazendo de errado, em vez do que ele tá fazendo no campo? Porque hoje a gente vê muito, né, do pessoal falar muito da vida do cara fora, extra-campo. Eu acho assim, com a internet hoje a gente pode comentar de tudo, né? Mas eu ainda acho que se você, como cronista esportivo, tem que analisar o Neymar. Analisar o Neymar em campo.
O Neymar em campo é um dos maiores jogadores da história do futebol mundial. Um dos maiores jogadores brasileiros. Em campo também, o Neymar teve dificuldades e, como foi o caso do Zico, por exemplo, que para minha geração foi o melhor jogador que eu vi jogar, foi o Zico, mesmo sem ter sido campeão do mundo. E o Neymar, a não ser que a gente veja algo extraordinário na próxima Copa do Mundo, vai possivelmente passar a carreira sem ser campeão do mundo com a seleção. E isso acaba maculando um pouco e diminuindo um pouco a marca de um jogador. Mas eu acho que em campo ele é um jogador realmente extraordinário, mas para mim, em momentos que a gente esperava do Neymar, em campo, ser um jogador decisivo, nos momentos mais decisivos, eu não vi dele isso. Definitivamente tem um jogador de seleção brasileira e para a seleção, para o grupo. Em números individuais, ele tem números, inclusive, que alguns superam o Pelé. Sim. Mas para a seleção, eu não vi o Neymar ser decisivo da maneira que a gente esperava e que eu acredito que ele tem potencial. Aí vem o lado do Neymar fora de campo, que infelizmente todo mundo noticia. E eu acho o seguinte, só, que esse é gerenciamento de carreira. Vem lá de trás, para mim, o erro do gerenciamento de carreira, não do Neymar, mas quem comanda, pode ser, não sei se o pai dele ou quem comanda, mas enfim, de quem comanda, porque o Neymar passou a ser, e ultimamente a isso superou, ele é um popstar, então ele passou a ser mais notícia de tudo que faz fora de campo do que propriamente em campo. Você não vê tanta notícia assim do Cristiano Ronaldo, do Messi, de fora de campo, como vê do Neymar. Então eu acho que nesse ponto o gerenciamento foi equivocado, sabe? E isso atrapalha. Eu prefiro não comentar o que o Neymar faz fora de campo. Mas que influencia, infelizmente a gente percebe que influencia. A gente vê programa, né? Às vezes programa, o pessoal noticia que era para ser um papo de bola e comentar tal, acaba sendo mais um questionário da vida do cara do que propriamente o futebol. Acho que acaba perdendo, eu vejo também. Isso, sabe? Eu acho que a gente, como cronista esportivo, deve falar muito mais naturalmente do que faz em campo. Só que aí, quando não rende em campo e você tem todos esses subsídios do que acontece fora, o que vira notícia é aquilo ali. Não tem muito como você fugir daquilo. Eu também não acho que seja o certo. O correto é falar do que o cara rende em campo. Mas o problema é esse. Quando você expõe demais a tua vida, quando você não rende, a cobrança é maior também. Mas é que também hoje a vida de... eles são popstar, né? Jogadores hoje é popstar. A vida do cara tá muito em evidência, né? Então é difícil não... Qualquer coisa que você faz fora do padrão ali vai ser notícia. Igual o Antony lá, que lá provavelmente vai perder a carreira, né, cara? E afunda a carreira, né? Sim. E assim, é muito lá em cima e lá embaixo, né? O cara vai do céu ao inferno numa fala, num jogo. É muito louco essa vida de jogador. Esse é um problema que por isso que eu digo, o gerenciamento tem que ser muito grande. Claro que todos nós temos que ser corretos. Agora a figura pública está muito mais exposta e qualquer erro vai aparecer. Então, aproveitando aqui, ó, para quem, né, é difícil isso, mas vamos colocar aqui um dos gols aqui do Marcelo Ortiz narrando. Vamos começar pelo gol que ele narrou do Maidana, do Paraná Clube lá, que jogou na Arena da Baixada. Então vamos colocar aí pra galera ver. Pra boca do gol, todo mundo pra área, Renatinho, Chuchu Verou, segunda tela de cabeça, agora é rede! É do Gigante! Renatinho cobrou com perfeição, segunda trave, Danilo Fernandes só assistiu, a zaga não chega, Maidana, um gigante, subiu mais do que todo mundo, estufa eles do Internacional, Maidana, escreve mais uma vez o seu nome na história tricolor, um gigante em campo, Maidana, na marca de 40 minutos de bola rolando, estremece a arena, lotada, entupida, cheia, não cabe mais ninguém, a festa do tricolor da Vila Capanema. Olha aí, ó. Você tá doido, né, cara? Como é que pode? O cara que não tá assistindo vê uma narração dessa, cara. Os paranistas que estão assistindo aqui, ó, devem estar emocionados agora, né, cara? Jogando num estádio sensacional.
ganhando Conseguiram do lotar o Internacional. estádio, né? Pô, esse jogo foi sensacional, né? Até então o recorde de público, né? Até então o recorde de público batido pelo Paraná Clube. Foi em né? que ano que foi esse jogo, Marcelo? Esse jogo foi 19? 2018. 18. 19? Vou confirmar Foi, aqui. cara, foi um ano que o Paraná... Mas esse jogo foi o quê? Foi um amistoso? Foi uma... Não, esse jogo era a reta final do Paraná Clube subindo para a primeira divisão. Foi isso, né? Exatamente. Ah, teve foi uma- 18, foi contexto? 19. Agora, cara, agora eu tô. É que assim, tanto jogo, é tanta história que É muita vocês coisa, vão né? ter que me ajudar aí a dar pesquisada para lembrar desse Puxa jogo. aí. Mas foi um jogo importante para o Paraná Clube, de uma vitória que. Foi em 2017. 17. Nossa, em tem tempinho. 18, em 18 o Paraná disputou a primeira divisão, né? 2017 contra o Inter e uma vitória que alavancou o Paraná para o acesso à primeira divisão. Para a volta. Então, em 2018 ele disputou a primeira divisão. Disputou a primeira divisão. Putz. Caramba, e ó, meus amigos paranistas, deixa eu ver aqui, ó. Tem o Lucas lá, que trabalhava comigo. Tem algum amigo paranista. Tem o Thiagão, paranista também. Pô, eu sei que vocês estão tristes, cara, mas, pô, eu também não queria que o Paraná tivesse aí, mesmo sendo atleticano. Infelizmente... Mas infelizmente tá feia Pro a coisa, né? Acho que pro Estado não é bacana, né? Não é bom. Não é bom porque você perde uma força para o Estado, para a capital paranaense. E a gente espera que o Paraná Clube tenha uma recuperação. Claro que agora a SAF são dois aspectos. A SAF pode, e tomara que aconteça isso, salvar o Paraná e voltar o Paraná ao que ele era, acertando suas dívidas e passando a fazer grandes times, porque o Paraná sempre formou grandes jogadores, negociava sempre muito mal, porque se você pegar o Paraná Clube, até hoje você pega, vira e mexe, tem um jogador, um jogador de seleção, não sei o quê. Você vê, o jogo do Corinthians, quem definiu, foi o Juliano que fez o gol, da onde o Juliano? O Juliano que foi para a seleção, mas começou no Paraná Clube. Então, sempre tem um ou outro jogador, até hoje, mesmo com essa história recente do Paraná não sendo tão forte, ainda existem muitos casos de jogadores que você lembra que foram formados. Então, você não pode se perder tanto quando você forma tanto jogador bom de qualidade. Foram diversas gestões erradas, sabe? Convicções do começo até o fim de uma competição, gastando de forma equivocada e ninguém mudava isso. Tomara que com a SAF mude, porque com a SAF tem um perigo também, né? Com a SAF tem falência. Hoje os clubes não têm. A SAF é uma empresa. A partir do momento que tem empresa, pode ter até uma falência, o que seria péssimo. Mas eu acredito que o Paraná pode ter o seu retorno, sim. Vai demorar um pouco, não é do dia para a noite, mas eu espero que com a SAF isso aconteça para o Paraná Clube. Até mesmo essa questão da SAF aí no Curitiba, eu acho que, não sei se foi... De início não foi, né, a queda para a Série B, mas provavelmente o trabalho deles vai ser na Série B pro Curitiba voltar aí, né? Porque, pelo que a gente está vendo, hoje eu vi uma reportagem que tá 99% de rebaixamento. Tá muito alto, né? Como hoje, como o programa a gente coloca no ar e vai ficar, tem gente que de repente vai estar assistindo e vai dizer, mas já foi rebaixado. Esse programa a gente está fazendo aqui, esse programa antes, ainda não rebaixado matematicamente. Eu sou muito otimista com o nosso futebol, mas não tem como ter otimismo pela situação que o Curitiba vive. Fez tudo errado no ano, fez um campeonato paranaense. O paranaense que era para estruturar não aproveitou, não fez, não montou uma boa equipe. Manteve o mesmo técnico para uma rodada do Brasileiro, quer dizer, já é um erro. O Antônio Oliveira tinha que ter ido embora antes, vai demitir, demite. Entre o Paranaense e a eliminação, que teve um tempo danado, inclusive, foi eliminado antes. Então aproveita esse tempo todo para a estreia, para preparar o time, não fizeram. Trouxeram o Antônio Carlos Zago muito mal, péssima campanha. Eu nunca vi uma campanha tão ruim de um treinador, por sinal, né? Em pontuação ridícula, a pontuação do Antônio Carlos Zago. E agora com o Thiago, ele vem o Kozlowski para tentar resolver alguma coisa. Mas ainda é uma campanha ruim porque realmente o elenco não ajuda. E o outro lado, a SAF veio, para mim a SAF erra quando gasta muito e o torcedor do Curitiba tem que estar realmente bravo, porque agora teve dinheiro. Nos outros anos, os outros tinham muita grana, a gente não tinha. Se você pegar os últimos estrangeiros que eles trouxeram, é todo mundo para mais de, sei lá, 100 mil euros por mês. Nossa. Não é uma grana assim que você tem a qualquer momento. Então dava para tentar contratar melhor. Aí eu dizia, mas agora na reta final era difícil encontrar jogadores de melhor qualidade, livres, mesmo que você tivesse essa grana. É verdade. Mas será que valeu gastar todo esse dinheiro para cair do mesmo jeito? Mas mesmo assim eu acredito que a SAF ainda vai recuperar o Curitiba. E o lado positivo, na parte das dívidas, praticamente 50% das dívidas foram quitadas. Claro que as dívidas maiores ainda estão sendo pagas gradativamente. Mas as menores, a grande parte delas já foi. Mais de 200 credores já foram pagos. Então, eu sou atleticano, né? Graças a Deus. Mas assim, eu respeito, né, o time do Coritiba, né? Tenho vários amigos que torcem pro Coxa.
E eu comecei, assim, não zoar tanto assim com meus amigos, cara, porque eu tinha um tio que infelizmente já faleceu, que era o meu tio Nenê. Ele era coxa branca roxo, cara. Roxo. Então sempre que tinha jogo, Atletiba e jogos assim, eu ia lá e ficava lá, cara, por horas conversando com ele. Aí eu comecei a ver, né, cara? Tá, falei, pô, né, cara, que massa tá os dois times aqui, assim, na Série A, né, disputando ali um Atletiba, pô, pra ter aquela parada massa que tem quando tem um Atletiba, quando você tem um amigo, assim, que sabe torcer, né? Que não é que nem muitos aí que gostam de ficar brigando e... Aí não é torcedor, né? Aí já é outra coisa. Enfim, É verdade. então eu comecei a achar legal quando tava os 3 times aqui da capital, né, na Série A. Porque dá pra você dar aquela zoada, pô, teu time perdeu, pô... E para nós, sabe, para a imprensa é muito importante os 3 bem. Os 3 da primeira divisão, os 3 vencendo, e isso que às vezes o torcedor não consegue entender muito. Você torce para um, torce para outro, torce contra. É uma burrice danada você não torcer pelos 3 se você trabalha aqui. Uhum. Eu acho, pelo menos, uma burrice danada se você não torcer pelos 3 se darem bem, porque é mais audiência, é mais apelo comercial. E as empresas vivem de propaganda, tudo isso. Tudo isso acaba atingindo. Hoje a gente não tem o Paraná Clube disputando as competições, então é uma torcida a menos, é uma torcida inteira que já ouve muito menos rádio, que consome muito menos o futebol. Uma torcida que está decepcionada nesse momento, que é a torcida Coxa Branca, então já ouve menos também rádio. E uma torcida que está animada para chegar a uma vaga Libertadores, só que esse ano está interessante. Esse ano o Atlético tem amplas possibilidades, e você é torcedor, você também é atleticano, vocês sabem disso, podem me dizer se eu estou errado, mas o que eu percebo do torcedor, ele sabe que pode chegar, ele tem convicção que é possível ir para a Libertadores, mas não é um ano que empolgou. É um ano que tá jogando, o time é bom, não é um time ruim, mas não é um time que empolgou. Então isso é ruim para a imprensa, para nós é ruim. É bom quando o time está empolgando, o time está brigando para não cair, que brigue até o final para não cair, que não tem uma campanha tão ruim, e outro que tivesse uma competição pelo menos. Então, esse não é um ano legal para a audiência também por isso. E não adianta. Você pode fazer o trabalho que você quiser. Como narrador esportivo, você pode narrar o jogo, pode tentar narrar o melhor jogo do mundo. O que interessa, na verdade, para o torcedor, ele pode gostar da tua narração, mas o que ele mais gosta é de ver o time dele ganhando. Uhum. Primeiro ponto, ele está ouvindo porque ele quer ver o time dele bem. Então, de nada adianta você fazer uma baita narração se for uma campanha ruim para o time, que aquilo ali o torcedor não vai lembrar. O que fica marcado na memória para o torcedor são os grandes jogos emblemáticos e principalmente os títulos, né? E falar em jogo marcante, o jogo do Copa do Brasil, né? Que o Atlético ganhou em cima do Internacional. Sim. Você estava narrando esse jogo. Tava lá no Beira-Rio. E como que foi essa emoção do Atlético lá quando faz o segundo gol, no finalzinho? Foi... Não, mas só, desculpa interromper, vamos colocar aqui já pra galera ver. Coloca aí, a pessoa dar uma acompanhada. A galera coloca o gol que vai saber dele, vai comentar do gol que a gente tá falando. Abriu pela ponta esquerda, se mandou, prendeu um pouco mais, ele domina, ele gasta o tempo, arma pela ponta canhota, 2 a sua marcação, fez a vida, meteu uma caneta, jogadaça, Cirino, preparou, pé direito, limpou de novo, ganhou, vou fazer mais um, é agora Atlético, Rony bateu, é campeão, é rede, é campeão, gol! Furacão campeão, é rubro-negro, Furacão campeão, Rony, ele merece, é gol de campeão, cala o Beira-Rio, o Furacão é campeão em Porto Alegre, o Atlético campeão da Copa do Brasil, Rony marca, Marcelo Cirino, que jogada extraordinária pela canhota, pintou 2, pintou o terceiro, soltou para trás, ele merecia, ele fez um campeonato fantástico, faz uma Copa do Brasil maravilhosa, e Rony de cara pro gol, estufa as redes, é rede, é campeão Furacão, aqui não Farroupilha, aqui é Furacão, aqui é o respeito pelo futebol paranaense, é o título importante do Brasil, e o título da Copa do Brasil é paranaense, o título da Copa do Brasil é do Clube Atlético Paranaense. Sensacional, hein, Thiago? Sensacional, cara. Esse gol aí, ó, eu posso ficar escutando, cara, o dia inteiro, mano. O dia inteiro que esse jogo foi um jogo, cara, demais. Aí com a narração do Marcelo Ortiz ainda ficou ainda mais emocionante ainda, porque foi no finalzinho, né, cara? Sensacional, cara. Esse jogo, e como é que foi pra você esse jogo? Então, é um jogo totalmente diferente, né? Uma decisão é algo que a gente... eu tinha vivido isso com o Atlético campeão brasileiro
em 2001, quando pouca gente acreditava, né? Pouca gente acreditava o Atlético chegar ao título e chegou, campeão brasileiro. Na Copa do Brasil, se você for lembrar, o Atlético pegou adversários dificílimos para chegar até a final. Pegou o Flamengo no meio do caminho, pegou o Grêmio e daí pega o Inter. A imprensa nacional, claro, especialmente a imprensa gaúcha, como a gente disse, estão corretos. A gente, se pudesse ter um Atletiba na final, ia torcer para ter um Atletiba. Eles queriam um Grenal. E era o jogo, assim, 1 a 2 dias da Revolução Farroupilha, né? Então era uma movimentação muito grande. Quando o Atlético elimina o Grêmio, os caras não acreditavam. Imaginavam o quê? O Inter vai vingar o futebol gaúcho e vai ser campeão. E o Atlético chega em pleno Beira-Rio e faz o que faz. O Marcelo Cirino faz o que fez. E o Rony, na narração até eu falo que o Rony merece porque ele fez uma baita campanha. O Rony merecia aquele gol para selar realmente com chave de ouro. Só que assim, foi uma viagem que a gente fez de van daqui até Porto Alegre. Então uma viagem cansativa. Caramba. Eu não estava 100% da garganta. Então você vai no seu limite. Tem tudo isso. São coisas que o torcedor às vezes não sabe. Você vai do limite. E aí saem algumas coisas, como ali saiu nesse jogo, eu nunca tinha falado isso, para a torcida do Grêmio, do Inter, perdão, né? Porque a torcida do Grêmio já tinha parado no meio do caminho. A torcida do Inter lota o estádio, faz uma festa linda, uma torcida que tem que ter muito respeito, que os torcedores realmente gostam, incentivam o time do começo até o fim. Mas chegou uma hora que eu falei ali, aqui não, Farroupilha. Porque era o Atlético que era campeão, era o futebol paranaense sendo campeão. E isso para mim realmente vale muito, né? E eu tinha certeza também que seria uma narração que ficaria marcada como um título da Copa do Brasil, como já tinha sido o brasileiro. Porque o Atlético é um time que vinha chegando, mas não vinha levando, né? O Atlético tinha chegado contra o Flamengo antes e não levou. O Curitiba tinha chegado 2 vezes contra o Vasco, contra o Palmeiras e não levou. Então a gente tava naquela, vamos chegar de volta, não. Uma hora tem que ser campeão. E foi. Cara, e foi demais, né, cara? E foi eterniza, demais. né? Igual você comentou, são narrações que ficam marcadas pra história, né? Essa daí. E marca, mas assim, claro que a narração a gente tenta fazer o melhor possível. Mas marca pela importância do título, Do né? título, Como eu falei, então por mais que você tente narrar um jogo melhor ou outro, a importância do jogo se dá pelo clube. Porque se perde lá também, seria mais uma narração. Seria a narração do título. Então, às vezes acabava se perdendo no meio do caminho, né? Dificilmente o torcedor vai dizer assim, sabe o que eu mais gosto daquela tua narração daquele jogo? A gente perdeu o título, mas tava maravilhoso. Ele não vai nem lembrar se tava bom ou ruim. Nossa, aquela lá foi sensacional quando a gente perde nos não vai pênaltis lembrar. eliminado. Não vai lembrar. E Meu se Deus. lembrar, se o torcedor lembrar de uma narração de derrota e achar que foi uma baita narração, pode ficar tranquilo que você vai ser radialista, vai ser jornalista, porque não tem outra, né? O cara tem que ter muito esse senso acima do clube até, né? Não, mas é legal o que você falou ali, porque às vezes eu vejo no YouTube ali que tem narradores que pegam. Narradores, um exemplo lá, que é torcedor do Internacional. E os caras vão narrar lá, os caras tiram um sarrinho daqui, né? Não sei o que, do Atlético, o Paranaense achou que. Os caras zombam, mano. Os caras zombam. Daí quando é o contrário, os caras ficam mordidos, né? É que também agora tem as narrações do próprio clube, né? Até quando o Atlético ganhou do Grêmio lá, tem aquele vídeo que virou meme, né? Do narrador lá do próprio Grêmio lá, quando faz o segundo gol lá, o cara fica indignado, tipo, e xinga e tal. E, pô, querendo não virar meme, né? Fica muito... Não, ficou mesmo. Olha, só pra gente não deixar de passar aqui, ó. Vamos passar aqui também o gol do Andrei, né? Do Coritiba, que deu 3-2 pro Coxa em cima do Fluminense, né, no ano passado. Então vamos deixar aí também aí pra acompanhar a narração pra do galera Marcelo conferir. Ortiz. Pro Giovani ficar feliz lá, nosso camarada. Cruzou pra área, espalma o goleiro, fez o corte, a bola sobrou, Aleph Moura cutucou a área, se joga de cabeça ali no quarto, a bola sobrou, Andrei bateu! Rede! Coritiba! Andrei marca pro Verdão! Com raça, com vontade, com determinação, o Nino se jogou na área para fazer o corte, o zagueiro, a bola entrando, ele tira, sobra, Andrei, bate cruzado, desliga, engana Fábio, estufas eles do Fluminense, empata o Verdão! Olha aí, ó. Esse é outro gol que a galera coxa branca aí deve estar emocionada agora de escutar, né? Na voz deve estar muito feliz, né? Marcelão, queria... E foi um momento ali, com quase 25 mil pessoas no Couto Pereira, casa cheia,
E o Coritiba, naquele momento, entrava, inclusive, entrava numa briga, talvez até de Libertadores da América. Então era um momento muito bom para o Coritiba. Né? E por isso, aquele gol foi um gol no momento em que o Coritiba precisava muito do resultado, foi decisivo também, por isso que marca bastante, né? Numa campanha que naquele momento era muito boa, e ao contrário, a campanha do Fluminense na época era muito ruim. Né? Mas foi um jogo difícil e por isso o gol do Andrei valorizou tanto a vitória. Mas como a gente falou, a narração do torcedor do Coxa lembra dessa exatamente pelo que representou o gol do Andrei. Queria perguntar para você, desde o início do nosso bate-papo, já deu para observar que desde pequena ali você já tinha essa questão do futebol, da narração, mas e a questão assim, de você trabalhar na televisão, como é que surgiu isso? Porque você, para quem não sabe, você também trabalhou em algumas emissoras, né? Sim. Como é que se surgiu migrar do rádio para a TV? Então, a primeira oportunidade que eu tive assim para fazer um programa de esporte na televisão foi quando eu estava na Rádio Cidade. O Carneiro Neto era o chefe da equipe, eu era narrador lá e coordenador da equipe. E quando ele viajou, ele disse, eu apresento um programa na Band, na TV Bandeirantes, da Band, e esse programa eu gostaria que você ficasse apresentando no período que eu estou viajando, eram 2 ou 3 semanas. Ali foi o primeiro contato, de apresentar já um programa. E era assim, um programa que se apresentava sozinho, se sentava ali a câmera em você e era um monólogo. Então era uma dificuldade danada. Né? Na Bandeirantes mesmo, com o Johnny Schemberg, eu fiz algumas reportagens, depois um programa mais de variedade, né? Mas tive a oportunidade de também, através do trabalho do rádio, principalmente, eu acredito que o rádio aqui ajudou a tudo isso, tenho convicção disso, de daí fazer um trabalho bem legal, que foi a volta do esporte da CNT, com o Balanço Esportivo, um projeto do Valmir Gomes, que a família Martinez abraçou, a Rádio Banda B na época abraçou junto, e a gente fez, o Balanço Esportivo acontecia na Rádio Banda B e na hora do almoço na CNT. Eu apresentei ali na CNT até 2010, e em 2010 fui chamado pela RIC, a RIC Record aqui em Curitiba, na RIC para fazer o trabalho e a apresentação do Balanço Geral quando o Gilberto Ribeiro saiu candidato a deputado. Ele saiu, tinha que ficar fora do ar, e eles me convidaram para aquele período. Eu fiz aquele período e, felizmente, a direção da TV disse, foi legal e tal, a gente quer convidar você para fazer o Paraná no Ar, que era um programa de manhã, e eu fiquei mais esse período também lá. Em 2011, quando eu estava na 98, que é do GRPcom, por uma exigência do GRPcom, até um período eu estava na 98 e na RIC, mas por exigência contratual eu tinha que ficar apenas em uma. E eu fiquei daí no GRPcom, que era exclusividade, só que daí ali apareceu a possibilidade de fazer diversas narrações no Premiere e no Sport TV. Então foi um período legal também até 2014. Aí saindo dali de 2014, volto a ter uma oportunidade daí em televisão, daí fiquei fora um tempo. Na RPC, quando eles pediram na época da pandemia, acho que foi 20, se não me engano, acho que foi 20, em que eles convidam para que eu fizesse alguns jogos na RPC do Campeonato Brasileiro. Só que aconteceu logo depois uma mudança na direção da RPC, eles passaram a fazer com os narradores do Sport TV. E aí teve a chance de transmitir o Campeonato Paranaense pela Rede Massa, que foi 21 já, né? E também foi muito legal. Foi uma experiência muito boa na Rede Massa. E daí, chegando à Rede Massa, tendo a Band, a CNT, a Massa, a RIC e a RPC, mesmo, é o que eu falei para vocês, mesmo o meu sonho sempre sendo de rádio, eu acabei fechando as 5 emissoras mais fortes, abertas, à exceção da Educativa, né? Que é uma emissora estatal. Nas outras eu pude narrar ou apresentar programas esportivos em alguns períodos. Então, para mim, foi muito gratificante, muito legal. Mas, para mim, eu continuo achando que tudo isso veio pelo rádio, sabe? Que o pessoal conhece o trabalho do rádio. Sim, pelo rádio. Pode adaptar legal a narração do rádio na televisão. Mas se você disser assim, você é um narrador de televisão hoje, eu não me sinto ainda um narrador de televisão. Mas tento aperfeiçoar, melhorar quando tenho as oportunidades, né? E de rádio é onde eu me sinto mais em casa, vamos dizer assim. Mas e quando você chegou ali para apresentar o primeiro programa, deu muita diferença? Você falou, cara, será que... Cara, primeiro que o frio na barriga, o medo que dá é um negócio muito sério, né? TV aberta, você não tem ideia de quantas pessoas estão te vendo, né? Você ali, dá dor de barriga sempre. Se bem que eu vou te falar, dá aquele friozinho na barriga, mesmo com todo esse tempo de rádio, estou indo desde os 90, né? São 33 anos de rádio, mesmo assim dá um friozinho na barriga cada vez que vai abrir o microfone para apresentar um programa, para narrar uma partida de futebol. Então, mas eu acho que isso que move, sabe? Essa adrenalina é gostosa. Você está 33 anos fazendo a mesma coisa e tem aquela sensação do frio na barriga que tem que fazer bem feito. Aliás, convicção que tem que fazer bem feito,
mas esse friozinho é que dá adrenalina para você entrar a 1000 no ar. Igual a gente tava conversando, né, Thiago? E você mesmo disse, questão de emoção, né? Porque a gente tava conversando aqui, pessoal, pra quem não sabe, no começo, a gente foi gravar um vídeo e falou, Marcelo, a gente vai gravar um vídeo aqui, e eu aqui mexendo no celular, o Thiago começou a gravar, ele já começou a falar, eu olhei assim e falei, caramba, vai Quase começar um correndo jogo aqui. Muita emoção, passa um negócio na voz, assim, uma parada que não dá pra explicar. É só pra quem ouve rádio, sabe o que a gente tá falando, né? Muda demais, Deus o livre. Exatamente. Cara, eu quero pedir pra você mandar um abraço aqui, ó. Essas pessoas que estão aqui, ó. Tá. Essa aí é a família Lourenço lá, o pessoal que me ensinou a gostar de Ouvir futebol rádio. e a escutar no rádio você narrando, então... Que legal. Então um abraço aqui para a família Lourenço, pro Nelson Neri, Neri, meu tio. pro Nelson, pro Neri, que é o teu tio, pro Hélio, pro Rosinei, pro Alex, Driele e também o Marlon. Isso. E um abraço também pro Cláudio Pedra, boxeador. Grande Cláudio Pedra, um abraço para você. Falar em boxeador, vocês trouxeram aqui o meu amigo Foreman, que é um cara espetacular e que eu tive a chance de narrar título nacional dele em Colombo, sabia? Cara. E depois ele foi lutar na Alemanha. Sério, cara? eu Aí, narrei- olha narrei só, luta do cara, boxe, que da hora. Narrei Mandar um na- abração pra ele Narrei também, né? alguns jogos algumas lutas do Foreman, como do Macares, da Rosilete, do Snoopy, do Animal, sabe? Então, lutadores que marcaram aqui no boxe paranaense, né? O Macares foi um cara que a gente fez amizade e que na verdade, foi um cara que abriu portas para que a gente transmitisse, e pela Banda B mesmo, transmitir diversas lutas de boxe. E depois na OTV que é da RPC, né? Na época, não tem mais hoje. Na OTV eu transmiti diversas lutas de boxe. Na OTV, na verdade, foi uma escola também, porque daí, por isso que a gente está sempre aprendendo. Boxe eu narrava em rádio, foi narrar na televisão, beleza. Mas daí narrar vôlei, basquete, futebol americano, rugby, então é um negócio legal. tem que é estar por diferente. dentro ali de tudo ali, saber de todos os esportes, então, né? Pra mim, até então, futebol americano e rugby eram parecidos, eram iguais. Tem nada a ver. Tem nada a ver. Se olha, não tem nada a ver. As regras não tem nada a ver. E são dois jogos muito estratégicos, né? Então, mas não tem nada a ver uma coisa com a outra. É muito interessante. Só que você só assistindo assim, sem prestar atenção de como funciona, você acha, tudo igual. Não tem nada a ver, não. Então, aproveitando então, né, mandar um abraço lá pro Foreman, pro Marcelo Garbosa com G, Garbosa. né? E vamos lá fazer o treinão, hein? Nós vamos lá. Eu falei com o Filipão, falei com o Foreman hoje, cara. Então, aí, ó. Hoje né, nós estamos gravando aqui na terça-feira, então eu falei com o Foreman. Essa semana a gente vai na Vai ter academia vídeo lá, acompanhe. É isso aí. Cara, sensacional, mano. Então, assim, ó. Eu vou fazer uma parada aqui. Eu passei o nome do Giovanni, da distribuidora, do Wanderson, que é meu parceiro do TV da Várzea, do Jimmy e do Maicon, que é os parceiros que jogam comigo lá no Mongos, e do Christian Toledo, que Nossa. participou aqui. Bem variado, né? Ó, você tem algum nome pra falar aí que você queira? Não, pô. Não? Danielzinho. Danielzinho. Ó, Eu vou pedir aqui pro Marcelo Ortiz criar ali na cabeça dele ali um lance que ele vai estar narrando com esses nomes aqui. Ele vai narrar Olha aí só, pra ao nós vivo, aí. hein? Vamos ver. Danielzinho, vou colocar aqui também. Danielzinho é flamenguista. tá safado. jogando hoje, que é jogo das estrelas. Ah, meu Deus do céu. Aí, ó. Vamos lá, passei. Então, ó, passei do Giovanni, da distribuidora, o Wanderson, o Jimmy e o Maicon do Mongos, que é o time que a gente joga no sábado, o Danielzinho e o Christian Toledo. Um lance do jogo, você quer? Faz um lance do jogo e só falar o nome aí, escolhe O alguém. Giovanni é da distribuidora. Giovanni da distribuidora. Então tá bom. Então você é o meio, né? Para mais time distribuir a jogada e tal. Não, daquele jeito. Aí você escolhe e grita, escolhe quem vai fazer um gol aí, Então tá bom. como se Vamos lá. estivesse na rádio. Time da Piazada. Pode ser, time da Piazada Pode ser, aí, ó. time da Piazada. Time da Piazada. Beleza. 42 minutos do segundo tempo. A bola rola 0-0 do placar. O torcedor tá preocupado. E o Wanderson com a posse de bola. Deu o drible legal, tocou a frente, abriu o time. Tem qualidade, Jimmy saiu da marcação, devolveu pra Michael. Michael encontrou pela direita, bom lançamento pra Christian Toledo. Christian Toledo sai da área, busca o jogo, tabelou, soltou pra Giovanni, distribui tudo aí. Giovanni no meio, bom lançamento. Danielzinho tá no fundo, cruzou pra área, dominou, abriu a jogada, entrou. É agora pra fazer o gol. Na cara do gol chega o Felipe. Felipe driblou o goleiro, rolou pra trás. Quem chega? Thiago bateu. É rede! Gol! Piazada arrebenta! Você tá maluco, cara. Meu Deus, cara.
Que emocionante, cara. Eu quase chorei, cara. Nossa, meu ó. Deus do céu, mano. Não, sério. Cara, pô, eu fico impressionado que com o massa, poder cara. da voz, Legal. hein, Thiago? Meu Deus, Você cara. tá louco, cara. Vocês não se colocaram no jogo, né? Mas pesado tem que ter vocês, né? Porra, Sensacional, cara. Não, Sensacional. eu tô falando, cara. Eu me emociono fácil, cara. Tá louco. Não, putz. Porra, Não, e mas, a ó, gente fez aqui um bate-papo, né? E na resenha ele pegou e. Caramba. Parece que não. ele tinha gravado ali na cabeça dele isso. Né? Nossa. Isso aqui foi de agora. Colocou agora aqui. Meu Deus, Você tá cara. maluco. Sensacional. Cara, mais uma vez eu vou falar aqui, cara. Que aula que a gente tá tendo, né? Tá muito feliz mesmo de você ter comparecido aqui. Pô, né? Imagina, eu que tô feliz em poder conversar com vocês, contar um pouco dessa história, né? Caramba. Aliás, tem muita coisa pra contar que a gente só com o tempo a gente vai lembrando, né? Tem coisa que a gente acaba não lembrando. É porque também é A muito gente falou história muito do jogo. dos três, né? Dos três clubes. Eu quero dizer pra você que um dos grandes momentos pra mim, como profissional, foi o momento em que a Banda B adquiriu os direitos e foi pra Copa do Mundo da Alemanha e da África do Sul. Porque desde a morte do Lombardi Júnior, nós tivemos um tempo que o rádio curitibano tinham profissionais muito dedicados que conseguiam ir, mas não as emissoras comprando direitos e tendo cabeça de rede, montando com a sua equipe, transmitindo os jogos, né? Com a voz, com o sotaque curitibano, né? Nosso leite quente, da piazada. E aí a gente conseguiu isso em 2006, 2010, e foi um momento profissionalmente, para mim, espetacular, sabe? Porque a gente vive momentos extraordinários com grandes profissionais do mundo inteiro de comunicação. Ali você tem um aprendizado assim que... E esse é o X da questão, né? O aprendizado. Eu acho que isso é muito importante para todo mundo que está nos acompanhando agora, é você tentar e aprender sempre. Porque você pode perder tudo na vida, mas o que você aprende você não perde nunca. O que está na sua mente é para levar embora. É igual esse momento aqui agora. Esse momento que nunca mais vou esquecer. Anota, isso aí é aula. Cara do céu. Né? Então vocês fizeram a cobertura da Copa do Mundo. Copa do Mundo. Cara, que Cobertura da Copa do sensacional. Mundo, de todos os jogos da seleção e de 90% dos jogos da Copa a gente transmitiu. Foi algo assim espetacular e dois países assim muito emblemáticos, né? A Alemanha é uma potência da Europa, né? E a África do Sul no momento em que a abertura tinha acontecido, mas ainda estavam existindo umas transformações espetaculares, né? Então a gente pôde acompanhar de perto até que ponto o apartheid, que foi péssimo para a humanidade, né? Até que ponto ele fez realmente estragos, mas que estavam sendo corrigidos a partir de um grande comandante como Nelson Mandela, que teve uma mente extraordinária e conseguiu fazer aquele país se tornar uma potência que acabou se tornando também. Caramba. Então esse, assim, na sua carreira foi um dos momentos mais marcantes, assim... Foi. Foi porque, assim, são sonhos, né? Diversos sonhos que a gente vai realizando, como eu disse. Para mim, transmitir um jogo de futebol, seja de quem for, já estou realizando meu sonho. Mas você transmitir um título brasileiro, por exemplo, né? Como foi o do Atlético, título de Copa do Brasil, um título de Copa Sul-Americana, né? A gente espera ainda transmitir daqui a pouco no Libertadores, de repente um Mundial, enfim, o Atlético sendo campeão do torneio lá do Japão. Então, essas coisas, né, que vão agregando, marcando, mas assim, momentos com a seleção. O torneio de Toulon, que o Brasil foi campeão em 96, que eu pude transmitir lá na França, e depois a Copa do Mundo da Alemanha e da África, mesmo o Brasil não chegando. Na Copa de 2006, acho que o Brasil até tinha uma seleção para chegar, mas aconteceram diversos problemas que não levaram a seleção até a final. Em 10 a gente foi já imaginando que podia ser um pouco mais difícil, sabe? Mas em 6, se você pegar, o momento que estava o Kaká, o momento que estava o Ronaldinho Gaúcho, né? Se a gente pegar, a gente tinha o melhor do mundo de um ano antes, o melhor do mundo daquele ano, e o melhor do mundo do outro ano foi brasileiro de volta. Né? Tinha Cafu, tinha Roberto Carlos, tinha Ronaldo de volta, o Adriano voando, o Robinho bem. A gente achava que dava. A gente sempre acha que dá, né? O brasileiro sempre acha que dá, mas aquela seleção, se você ver no papel, não foi tão decepcionante como a de 82. Né? De 82 jogava um futebol maravilhoso e de repente... Mas a de 2006, eu acho que depois de 82, se a gente lembrar das Copas que o Brasil não levou, não chegou nem à decisão, que em 98 a gente foi para a final. Mas foi a de 2006 que decepcionou, parou no meio do caminho, né? Caramba, né? Muita história, né? E assim, alguma história assim que aconteceu, que marcou você, assim, pô, que deu tudo errado, ou alguma coisa assim que não era pra acontecer, aconteceu nessa carreira sua até hoje? Teve alguma história assim marcante, assim, pra... Cara, assim, de tentar lembrar de imediato, já teve jogo que eu narrei, por exemplo, que não tinha retorno e que eu fiz o jogo todo no escuro, sem saber se estava no ar ou não. E na época não tinha telefone celular, daí eu pedi pro comentarista
Ele ia no telefone público, voltava, ó, tá no ar, pode continuar narrando o jogo, pode continuar. E deu uma repercussão positiva aqui em Curitiba, mas é um jogo que eu não ouvi o que aconteceu até hoje. E claro, tem o chamado tubo, que a gente chama, né, que é o off-tube, que você transmite hoje, tem mais ainda, que se transmite o jogo, assistindo o jogo, né? Você assiste o jogo e narra. O que aconteceu foi um fato inusitado. Teve um torneio em Cascavel em que o Paraná Clube foi convidado. Tinha o Paraná, o Internacional, que tem uma torcida grande lá em Cascavel, o Cascavel e o Cerro Porteño, se eu não estou enganado, que era um time paraguaio, acho que era o Cerro. E aí era um quadrangular, né? Tiveram os 2 jogos do sábado e teria a final do domingo. E eu fui pela Rádio Cidade com o Osmar Antônio para lá, a gente foi transmitir. E aí chegando lá, a gente transmitiu no sábado, só que os clubes exigiram receber do empresário que fez o torneio, recebeu o dinheiro antes da final e disputou o 3º e 4º lugar. E aí esse empresário simplesmente sumiu. Ninguém encontrava ele e tal. Os times entraram em campo, melou o torneio. Não teve o torneio. Aí o que a gente teve que fazer? Voltamos pro hotel, tenta falar em Curitiba, e era assim um final de semana que não tinha. E na época você tinha que ter alguma transmissão, não podia ficar fora do ar, a rádio simplesmente sem jogo. Mas não tem mais jogo. O Carneiro Neto, que era um dos narradores, que era o nosso chefe, tinha viajado. O outro narrador, que era o Ulisses Costa, que está em São Paulo agora na Bandeirantes, o Ulisses, como tinha a família Oswaldo Cruz, e era sábado e domingo que eu ia narrar o jogo, porque tinha viajado, pô, não vou fazer jogo nem sábado e domingo, vou aproveitar para visitar minha família. Ele estava viajando também. E daí, como é que faz, como é que não faz? Conseguimos com a Telepar na época, que seria a Oi de hoje, puxar uma linha para o hotel, para dentro do hotel. Aí no hotel para transmitir o jogo. Acontece que esse jogo estava marcado para ser o jogo da televisão. Acho que era São Paulo e Palmeiras, se eu não estou enganado. E aí, esse jogo que era para ser o jogo da televisão, simplesmente, a televisão lá em Cascavel, acho que era a Bandeirantes que fazia, não fez o jogo. Não transmitiu o jogo, não sei exatamente o que deu, não lembro o que eles colocaram no ar, eu sei que deu algum problema e não tinha imagem desse jogo para lá. A gente achou que ia ter. Eu acho que tinha só a TV fechada e o hotel era um hotel assim, bem modesto, o hotel não tinha nem TV a cabo, nada disso. E a gente, pô, o que vamos fazer? Sintonizamos a Jovem Pan, né? E eu e o Osmar e tal, e eu narrando o jogo, narrei o jogo inteiro ouvindo o Zé Silvério e tal, e o que o Zé Silvério falava eu narrava, e o que o repórter, o comentarista falava, o Osmar falava. Chegou dado um momento, o Osmar e eu discutimos no ar, porque daí ele estava com a opinião do comentarista, eu estava com a opinião, e a gente discutiu de lance que a gente não estava vendo. E voltamos para cá e a repercussão foi muito positiva. Pô, só a cidade transmitiu, que a Rádio Cidade fez esse jogo e tal, como é que conseguiu? Porque os outros estavam lá, e aí não tinha essa imagem do jogo realmente lá para eles também, como não tinha pra gente. E eles tocaram música, e a Rádio Cidade fez o jogo. Caramba! Então foi uma das histórias que eu lembrei, assim, mas desse tipo acontece às vezes, aconteceram algumas vezes. Imagina. Os BOzinhos que acontecem, né, cara? Mas essa sim, teve também a boa vontade do pessoal, do técnico de som da Telepar, subir no poste e puxar uma linha que seria do estádio, né, do Olímpico, para dentro de um quarto de hotel. Olha aí, cara. O pessoal do hotel não entendia nada, aquela gritaria, narração, né? O que tá acontecendo aqui? Que sorte que era na frente da rodoviária, acabou o jogo, arruma as malas e vai embora, né? Pega o ônibus. Viraram o risco. O pessoal devia estar bravo já, né? Porque à tarde, domingo, o cara tá no hotel, quer descansar, né? Aquela gritaria, ninguém descansava. Viu, o Marcelo Ortiz falou que você tem um filho, né, que tá cursando... Isso, o Gabriel. Né? Tá, o Gabriel. Mandar um abraço pro Gabriel aí, né? Então aí a gente vai ter, mais pra frente, vamos ter também provavelmente sucessor. Um narrador também, né? Então, ele gosta muito da narração. Ele gosta muito, já vi ele treinando narração e tal, mas talvez comece, talvez não, né? Eu acho que é muito importante, é fundamental a passagem, um período que seja, como repórter, viu? O repórter, para mim, ele é muito importante e você não pode perder nunca esse espírito de repórter, eu acho que é fundamental. Claro, existem grandes narradores que nunca foram repórteres, mas se eu tivesse que dar alguma dica, eu diria que você que sonha em ser narrador esportivo, que tenha um período na reportagem que possa acompanhar o dia a dia, apurar as notícias, saber o que está acontecendo realmente dentro dos clubes, entender a dificuldade que é o trabalho do repórter, para daí você subir para a cabine e ser um narrador de futebol. E teu filho ele não pede para você narrar algum lance para você? Assim, ô pai, narra para mim ali que ele... Então, não, até assim, lance não, mas agora que ele entrou na faculdade, né? A piazada da faculdade
o pessoal que faz jornalismo gosta de esporte e tal. Aí quando descobriu, né, vira e mexe, não sei quem tá ouvindo aqui, mano, narra o gol. Teve esses dias um jogo do Curitiba, teve o gol de falta, né? E aí a Banda B tá sem transmitir futebol agora, né? Infelizmente não tá transmitindo futebol. E aí no grupo deles, eles ouviram um outro narrador, mas não gostaram, querem ver como é que se narraria o gol, né? Porque já que não tá no ar. Daí eu narrei no celular pra eles, a pesada ficou doida. Você, né? Imagina, cara. A gente teve aqui o privilégio de ouvir e já ficamos emocionados, né, cara? Imagine. Demais, né? Outra coisa que eu queria perguntar, Thiago, a gente perguntou semana passada, mas essa questão da habilidade ali, dos nomes dos jogadores em campo. Beleza, aqui no Paraná, no Brasil, já estava meio que habituado. Mas igual você falou, que vocês descobriram uma Copa do Mundo. Como que é fazer uma Copa do Mundo? A questão dos nomes e da posição. Porque é muito rápido no rádio isso. Ainda mais se for do Japão. Então, hoje em dia você tem muito mais informação, né? Isso ajuda, facilita muito. Na Copa do Mundo, especialmente, a FIFA passa um material muito bom de todos os elencos, o nome dos jogadores, a ficha técnica de todos os atletas, então isso facilita. Mas, de forma geral, para você narrar um jogo de futebol, você passa muito menos de 50% do tempo, você consegue ver o número da camisa do jogador. Em grande parte, você vê o jogador de lado para você, ou de frente, ou em algum lance que não está mostrando o número da camisa. Então, você tem primeiro, você pega a escalação, você tenta memorizar o mais rápido possível a posição de cada um, e aí quando começa o jogo, você começa a reparar alguns trejeitos do atleta. Você começa a reparar o corte de cabelo de um e de outro, a altura do jogador, chuteira que é diferente, se usa uma munhequeira ou não. Então você passa a ser muito detalhista, sabe? Mas isso passa a ser o natural. Com o tempo você vai adquirindo isso ao natural, você vai pegando esse esquema e vai olhando a diferença desse jogador para aquele que dá cabine, às vezes são muito parecidos. Corte de cabelo igual. Às vezes o jogador, todo mundo pinta o cabelo de amarelo. Daí, todo mundo de cabelo amarelo, quando é um só, facilita. 2 no máximo. Agora, todo mundo de cabelo amarelo, como é que faz? E aí você começa a perceber, às vezes, do jeito de correr, no posicionamento em campo. Para alguns times, porque, por exemplo, você pega o time do Diniz, ele não é nada posicional, né? Então, o time do Diniz, os caras rodam muito. E aí você tem que ver a maneira de jogar, a maneira de tocar na bola. Um que é destro, um que é canhoto, sabe? Um que tem mais... que corre mais como robozão, né? O cara que corre mais, que tem mais mobilidade, mais... Então, você começa a perceber no decorrer do jogo algumas características de cada atleta e tem que ser assim, porque senão você não consegue narrar uma partida. E claro, às vezes você pode acabar se equivocando, errando um ou outro. Mas com o decorrer do jogo você vai pegando assim a maneira de cada jogador. Mas é muito mais fácil isso no estádio, falar para vocês. Porque na câmera, na televisão, quando você faz o jogo pelo tubo, que a gente fala, né? Assistindo o jogo, você fica muito dependente daquilo que a televisão está mostrando, que a câmera está mostrando, né? No estádio você começa a perceber muito mais os detalhes. Na televisão, às vezes, demora um pouco mais, mas dá do mesmo jeito. Viu? Não é tão simples assim quanto o pessoal pensa, né? Cara, tem que ter muita habilidade, tem que ser muito rápido, né? Porque, né, igual ele fez a narração pra gente aqui, cara, ele começou a falar ali já é muito rápido, entendeu? E tem a continuação da narração. Então, um lance ali, do jeito que ele narra, pô, a emoção é totalmente diferente, né? Então, você começa a ver e você fala, caramba, cara. É surreal mesmo, né, essa questão da narração. É isso aí, pessoal. Estamos indo pro final do nosso bate-papo aqui com o Marcelo Ortiz. Pô, mais uma vez, né, vou falar assim, a felicidade que eu tô e emocionado até, né, por estar aqui conversando com ele, enfim. Mas vocês têm mais alguma coisa, Felipão, para você perguntar aí? Outro detalhe. Essa questão, Marcelo, jornalista, radialista, locutor, de o cara expressar o time dele nesse meio de trabalho, você acha que acaba complicando para ele o trabalho com os torcedores, com o pessoal, ou você acha indiferente? Hoje, Felipe, a gente está tendo muito mais facilidade para as pessoas dizerem o time que torcem. Eu ainda acho que o melhor é se você não falar o time para quem você torce, pelo simples fato de deixar na maneira mais lúdica até do torcedor achar aquilo que você falou. A gente colocou aqui 3 gols, que naquele momento, pelo menos naquele momento, o torcedor pode até não gostar de você, mas naquele momento ele acha, o cara é paranista, tem certeza. Mas ele é coxa branca, o gol que ele falou, não, é atleticano, olha o discurso que o cara deu depois do gol, sabe? Então, isso é muito legal. Eu acho que deixar na dúvida, mas porque eu sou ainda, né, do rádio, como eu ouço há muito tempo,
eu ainda imagino que eu sou do rádio antigo. Estou falando isso porque hoje, como vocês mesmos lembraram, existem muitas transmissões já dos canais dos clubes, né? Em que o profissional acaba se identificando e às vezes até não é nem torcedor daquele clube, mas acaba se identificando. Então, não julgo quem prefere falar o seu time de coração, externar. Hoje, com a internet, aquilo que ele estava falando, é muito mais facilidade para as pessoas descobrirem, porque em algum momento vai escapar, seja num churrasco com os amigos, não sei o quê, vem uma foto, daqui a pouco, o cara tava lá, entendeu? Então, eu acho que hoje em dia, talvez não consiga tanto, mas se você pudesse escolher, como é o meu caso de escolher, eu prefiro sempre deixar no vácuo, sabe? Para deixar no imaginário do torcedor, que eu acho muito legal. E outra, que daí é verdade, vou dizer para vocês, quando você começa a trabalhar nisso, quando você começa a perceber a fundo, como é o caso de vocês, que além de vocês produzirem conteúdo, vocês são empreendedores, vocês estão indo atrás de anunciantes, né? Você acabou de falar que vocês dois são atleticanos e o patrocinador master de vocês é Coxa Branca, entendeu? Então, com o tempo você vai percebendo que o Coritiba estar bem, mesmo o cara que é atleticano, é muito bom. O Paraná voltar a jogar futebol e voltar a brigar é bom para todo mundo. Porque é mais uma torcida, é mais um empresário que está animado, então vai começar a investir no futebol, sabe? Então eu vejo, como eu te falei, eu acho uma burrice o cara torcer contra. Se o cara quiser torcer por um time, até tudo bem. Torcer contra o adversário, e isso para o torcedor eu acho lícito. Não estou falando burrice para nós que somos do meio. Para o torcedor, claro, o torcedor tem todo o direito, e eu sei que o torcedor do Coxa vai torcer nunca para o Atlético, o atleticano nunca vai torcer para o Coxa vencer. Agora, para nós, enquanto estamos como profissionais, se vocês já estão percebendo isso, sabe, passa a ser um negócio, se não for burrice, é pouco inteligente você torcer contra alguém. E a partir do momento que você não tem essa facilidade de torcer contra um, a paixão diminui um pouco. Você não é mais aquele torcedor que você era, que você vai lembrar, há 20 anos atrás, quando eu ligava a fita e tal na rádio, eu torcia do jeito. E talvez como torcedor, eu queria que acontecesse isso de qualquer jeito. O adversário, hoje já pensa diferente. Quero que meu time ganhe, mas quero que o adversário também ganhe, que para nós é importante. Então muda um pouco, sabe, a maneira de torcer. Por isso, eu acho que é melhor até você não externar. Não vejo assim grandes vantagens para você contar para que time você torce. Eu acho que é mais desvantagem porque também a gente está num mundo, hoje em dia, infelizmente, com muita intolerância, com muita violência, com falta de respeito à tua opinião contrária, seja política, seja religiosa, ou seja uma torcida de futebol. É isso aí. Você comentando e falando do torcida, né? Eu vou só falar aqui uma história rapidinho aqui, né? Que esse meu tio que eu falei para vocês aí, que infelizmente ele já faleceu, ele era coxa branca roxo. Coxa branca roxo. E sempre que eu ia na casa dele lá, ele pegava, ele tinha uma canecona assim, grande, uma caneca assim, maior que essa daqui, do Coritiba, do Coxa. Ele sempre ia lá e falou, vamos tomar um café com o tio. E ele colocava o café na canequinha do Coxa lá pra mim. Daí eu não pegava. Eu falava, não, nessa caneca eu não vou tomar, não vou tomar. Cara, e fiquei mais de anos ali, não vou tomar na caneca do Coxa. Só que daí ele ficou doente. Ele ficou doente e ele tava se despedindo da gente ali, né? Eu lembro que um dia eu peguei e fui na casa dele lá. E ele não tava conseguindo falar mais, tava com problema na garganta. Daí ele pegou e ele meio que eu entendi o sussurro dele assim, falou: vim tomar um café, né? Cara, daí eu fui lá, tava a canequinha do Coxa assim. Daí eu falei, cara, vou tomar, né? Na caneca do Coxa, né? Fui lá, peguei a caneca do Coritiba dele, coloquei lá o café, daí vim com a caneca do Coxa assim pra ele, assim, sentei do lado dele, peguei a caneca, daí tomando o cafezinho junto com ele ali. Cara, deu 2 dias depois disso daí, ele partiu. Aí, tipo, é uma parada que eu lembro dele, assim, marcante, né? Que eu vi que ele não tava conseguindo falar, só que eu vi que ele ficou assim, tipo assim, consegui fazer você tomar na minha caneca do Coxa. Não é só futebol, né? Isso ficou... Isso move muita coisa, né, cara? Mas então, Filipão, é muito mais, né, do que futebol. Muito mais. E o futebol é uma grande paixão que nós temos todos, né? E o legal, vai que um dia, né, a gente vai ter esse respeito de todos e cada um saber o seu limite, torcer. Torcer a favor não quer dizer necessariamente que você tem que ser inimigo do outro, né? Pode ser só adversário, que é o normal. Eu acho que isso que tem que ser, né? Só adversário ali, faz o jogo dentro de campo, depois todo mundo tranquilo, né? Porque acaba tirando a graça, né? O espetáculo que é o esporte, que é o futebol, né? Esse nosso patrocinador das Aranhas lá, o Giovanni, teve no Atletivo agora que teve, tava eu e o Felipe lá em casa assistindo, o bichão tava lá no Couto lá.
Daí como que ele mandou o áudio pra nós, né? Nossa, parecia que era um título. Eles comemorando, eu falei assim, cara, a única alegria que vocês vão ter no ano é ganhar do Atlético. Não tem muito o que fazer. Grande abraço aí, meu irmão. Tamo junto. É isso aí, ó. Mandar um abraço pra galera Coxa Branca, pra galera do Paraná Paranista. Clube, né? Paranista. E né, pra grande massa atleticana aí. Quero deixar aí um abraço pra vocês. E a gente tá indo pro nosso final aqui. Quero ver se o Filipão tem mais alguma coisa pra falar aí, cara. Fica à vontade. Eu queria só que aproveitar a presença do ilustre Marcelão aí, só para dar ao pessoal que está iniciando hoje no rádio, que conselho que você tem para... Porque, assim, a gente sabe que não é fácil, né? É. Hoje em dia, não sei se está mais facilitado ou mais difícil, mas você passou por todo esse processo e está hoje aí uma voz mais marcante do nosso estado, do Brasil aí. Verdade. E para o pessoal que está começando... Que não desista nunca. Se você tem esse objetivo, esse sonho, que você acredite, que você se prepare para isso e que você não dê ouvidos para as críticas. Se você tiver medo de crítica, você não sai de casa. Se você tiver medo daquelas pessoas que dizem que o teu trabalho nunca vai chegar a lugar nenhum, você não pode sair de casa. Então não dê ouvidos para as coisas ruins que você ouve. Dê ouvidos sim para as pessoas que falam coisas boas e principalmente, onde você mais cresce, não é nem no elogio e nem na crítica destrutiva. Agora sim, na crítica construtiva. Aqueles que mostram, que apontam os defeitos, mas que dizem onde você pode melhorar, esses ouça. Às vezes dói a gente ouvir críticas, principalmente aquelas que a gente sabe que merece. Dói no primeiro momento, e são as que mais doem, mas são as que mais vão fazer você crescer. Então acredite sempre, se prepare, estude muito, e quando eu digo estude muito, não é tão simplesmente ir para uma faculdade, que é muito importante. Mas estude o que você quer aprender. Hoje tem uma facilidade muito grande com a internet de você procurar ensinamentos de tudo. Se é ser locutor esportivo, procure mais saber disso, como funciona, como é, os prós, os contras, e faça o seu caminho independente do que trilharam até agora. Teu caminho pode ser diferente. Por que você não pode ser diferente? E sendo diferente, você pode marcar a tua história. Talvez até seja mais difícil quando você é diferente dos outros. Mas quando você marca, você vai ter o seu legado para a vida inteira. Isso vai ser muito importante. O Carneiro Neto, que foi um dos narradores, meus mentores até, sempre disse para mim, e na época, hoje é mais difícil talvez transportar para cá, mas para mim funcionou muito, já que se pediu um ensinamento, foi um ensinamento muito bom para mim e que eu passaria para os narradores que estão começando. Eu perguntei para ele um dia, Carneiro, alguns locutores, alguns narradores escrevem sinônimos, bola, redonda, melão, né, para... Ele disse, você acha que eu tenho que levar isso, escrever, fazer isso? Não, tudo bobagem, esquece isso aí. O que você tem que fazer é o seguinte, você tem que ler um jornal por dia, pelo menos, inteiro, do começo ao fim. Uma revista por semana e um livro por mês. Essa é a receita. Porque aí você vai ter um vocabulário para transmitir o jogo que for, as circunstâncias do que acontecer e se a bola estiver rolando ou não. Porque se a bola não estiver rolando, você vai ter que ter uma cultura geral para segurar uma jornada esportiva. Com o tempo você percebe que narrar o jogo, para o narrador que está acostumado, até não é o mais complicado. O mais complicado às vezes é quando a bola para de rolar. Ali você percebe a dificuldade, você separa os homens dos meninos, e aí você que está se preparando, eu acho que é uma receita que pode ser seguida. Os livros estão aí, ainda existem, as revistas não são muitas, mas existem, os jornais são bem menos. Você tem hoje na internet acesso a tudo. Só que é o seguinte, se serve uma dica, gosta mais de futebol? Veja tudo de futebol. Mas dá uma olhadinha na cultura geral, porque em algum momento você vai utilizar. Aí, Que aula, hein? Pegou, né? Pegou essa aí, Filipão? Anota essa daí, anota que vai dar um corte, anota, hein? Caramba. Rapaz... Então, eu já falei que a gente tá finalizando, eu quero só deixar um recado que eu até comentei aqui com o Marcelo Ortiz, que no projeto lá que eu participo, lá que é o TV da Várzea, que a gente transmite futebol amador aqui, né, futebol de Várzea de Pinhais e região, a gente fechou uma parceria hoje, cara, com a Daman Sports, que é o que fazem... Fornecedor de material esportivo. Material esportivo e tal, Bom, falei hein? com o Felipão. Aí, ó, tamo Já aqui, tá com ó. a camisa aí, ó. Camisetona. Essa camiseta aqui, ó, que o Felipe tá, é uma camiseta que foi fabricada por eles. Aí Sensacional. eu conversei hoje lá top. com o Daniel, né? Que é o responsável lá. Já fechamos lá a parceria com o TV da Várzea, então vamos estar agora na beca. Ó, tamo enjoado. Uniformizado. E com o Piazada Cast, cara, a gente vai lá trocar uma ideia lá com o Daniel lá pra, né,
até os convidados, parece que vai ter presente quando Então vou participar. ter que voltar aqui um dia. Vai ter que Exatamente. voltar. Quando fizer a camiseta. Tem a outra parte já da história que tem ele não uma contou ainda. Com certeza. Marcelo Ortiz aí, já reservada. Ó, e a piazada também que acompanha lá o TV da Várzea, nós vamos ver um dia aí, ó, se tudo der certo, se Deus quiser, vai dar certo. Um dia nós vamos fazer uma parada aqui, ó, convidar o Marcelo Ortiz, convidar o Christian Toledo, se possível a Janaína Castilho com a TT lá, que já Reportagem participaram aqui. completa. Mano, já pensou uma final lá no campo do Vesópolis, lá, da Copa Pinhais, com os caras lá com nós lá. Ah, não, daí... Aí não... Aí final de esquece, Champions né? League. Falei que tem tanta história para contar. O Christian Toledo, por exemplo, foi uma das alegrias que eu tenho de dizer que fui o primeiro a dar uma oportunidade dele no rádio também. Foi pro Christian Toledo. Olha só, cara. Quando ele tava ainda, não estava nem formado ainda, era estudante de jornalismo. Gente boa demais, né, Christian Toledo? Gente boa e um baita profissional, né? Talentoso. Caramba, velho. Nossa. Pô, nós estamos enjoados, né, cara? Ó, Marcelo Não, Ortiz, só- Christian Toledo. Só os tops, né, Thiagão? Meu Deus do céu. Mas então é isso daí, né? Pô, feliz demais, cara. Feliz demais. Obrigado mesmo, Marcelo, por você ter cedido o Valeu. seu tempo, né? A gente teve um imprevisto semana passada, né? De terça passada. Você veio hoje novamente aqui, bateu esse papo sensacional. Então, assim, de coração mesmo, eu queria agradecer pela tua Eu que disponibilidade, agradeço. por esse bate-papo que foi sensacional e por essa aula que a gente teve o prazer de ter com você aí. Imagine, Felipe, Thiago, para mim foi um prazer muito grande. Para você que está acompanhando agora, pode ter certeza que eu também aprendi muito com vocês. Porque a comunicação sempre está evoluindo, está mudando, e a maneira que vocês conduzem o programa, essa maneira tranquila, solta, pode ter certeza que eu saio daqui também sempre aprendendo um pouquinho mais. Que isso, cara. Tá maluco, né? Ficamos honrados demais, né, Thiago? Bom, então é isso, né? Obrigado pra você que acompanhou a gente até aqui. Né? Quero agradecer a galera que acompanha o Pesada Cast, seja no Instagram, no TikTok, no YouTube. Né? Quero agradecer nossos patrocinadores, né? O Giovanni. Queremos agradecer também o Masal 360, que está aqui nos aguentando aqui, né? Até Toda hoje, semana. estamos aqui toda semana aqui. Fazendo graça, dando problema. Então queremos agradecer todo mundo aí que acredita no Pesada Cast. Queremos agradecer também todos os nossos convidados, né? Que a gente troca uma ideia lá, eles vêm aqui, que nem o Marcelo Ortiz, a gente veio para gravar na semana passada, tivemos um imprevisto, ele retornou aqui, então, pô, humildade. Demais, não, né? sensacional. E é Demais. isso aí. Agradecer vocês. Semana que vem a gente vai estar aqui com mais um Piazada Cast para vocês. E para finalizar, que vamos deixar o Marcelo Ortiz aqui falar alguma coisa aí, uma palavra de incentivo, seja o que for aí, e se despedir de vocês. Então, ficamos com o Marcelo Ortiz aí e até semana que vem. Valeu, Felipe, Thiago, muito obrigado. Obrigado a você que acompanhou o programa. Acredite sempre, porque você pode fazer, escrever a sua história de uma forma muito bonita. E acredite principalmente que você nunca está sozinho nesse caminho, porque Deus está com você. Um abraço. Valeu, tamo junto.